Fala pessoal, aqui é o Marcelo e esse aqui é o iPhone 14 Pro. O iPhone 14 Pro foi lançado em setembro de 2022, junto com o 14 normal, o 14 Plus e o 14 Pro Max. Eu tô usando o 14 Pro há mais ou menos aí uns 2 meses e eu vou contar pra vocês a minha experiência com esse aparelho. Mas antes disso, pessoal, se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal e me ajude a levar esse projeto cada vez mais longe, belezinha? Agora vamos nessa. Bom, vamos começar com essa análise do iPhone falando da construção desse carinha aqui. Eu achei um telefone muito bonito mesmo. Eu nunca tinha usado um iPhone com as bordas de aço inoxidável, as bordas não, as laterais na verdade, né, de aço inoxidável, e eu tô achando bem bacana. O único ponto negativo dessas bordas, dessas laterais na verdade, é que acumulam muitas marcas de dedo, porque elas são bem brilhantes, né, então eu tenho a mão bastante oleosa, então quando eu vou usar esse telefone aqui sem capinha, por exemplo, ele fica bem marcado. No mais, eu gostei da cor também, eu peguei a cor diferente desse ano, que é a roxo profundo ou Deep Purple. Eu confesso pra vocês que é uma cor bem bonita, eu gostei bastante da cor. E a traseira dele também com esse vidro fosco, eu achei bem bonita. Eu tinha um iPhone 12, ou 12 comum, e a traseira dele era de vidro brilhante, então também acumulava bastante marcas de dedo. E essa aqui, por ser fosca, ela não acumula tantas marcas de dedo assim, então eu achei bem interessante. No final do dia não faz muita diferença pra mim, porque eu uso com capinha, então não vai aparecer, mas eu achei bem bonito o aparelho. E ainda falando sobre o design, a principal mudança dele foi de fato a Dynamic Island, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e que eu confesso pra vocês que eu achei bem bacana, comparado com o Note eu achei bem legal, mas eu vou falar dela daqui a pouco. Passando pro quesito tela, como eu falei pra vocês, eu peguei o iPhone 14 Pro, o menorzinho, né? Não peguei o Pro Max, até porque eu acho o Pro Max bem trambolhudo, então fica bem ruim no bolso, não gosto muito. Gosto de aparelhos mais compactos, então eu peguei o iPhone 14 Pro normal. Ele tem uma tela de 6.1 polegadas, a tela é com tecnologia Super Retina XDR ou XDR OLED, então uma tela bem bonita. Uma coisa que eu gosto muito nesse iPhone é o fato da tela ser ProMotion. O que significa isso? Significa que o iPhone tem uma taxa de atualização variável que varia entre 1 Hz e 120 Hz. Então quando você vai scrollar, por exemplo, o conteúdo na tela, é muito suave esse scroll. As animações de tela também, as animações do sistema, na verdade, são bem fluidas e isso é bem bacana. A tela possui proteção Ceramic Shield, que a Apple fala, que é tipo um Gorilla Glass, então ela tem resistência a quedas e tudo mais. Não vou testar isso, obviamente. E pelo fato da tela ter essa atualização variável de 1 Hz até 120 Hz, esse telefone aqui tem a opção de tela sempre ativa, na qual você pode ativar essa função e mesmo com o telefone bloqueado, a tela vai ficar acesa. A Apple implementou isso de uma forma meio esquisita, eu na verdade deixo desabilitado, mas teve uma atualização do iOS 16.2, no qual você pode deixar simplesmente apenas o relógio na tela sempre ativa, então todo o resto da tela vai ficar preto. Isso é bacana para economizar bateria, mas nem assim eu uso essa função, então para mim não fez muita diferença. Sobre as minhas impressões da tela do iPhone 14 Pro, eu realmente não tenho do que reclamar. A resolução dessa tela é muito boa, tudo nele fica excelente, é uma tela muito boa mesmo. Eu já não tinha do que reclamar do meu aparelho antigo, que era o iPhone 12, a tela dele também era muito boa, mas essa aqui eu acredito que consegue se superar por conta do ProMotion, que sobe aí a taxa de atualização para 120 Hz. Eu acho isso muito animal, eu curti bastante. Passando agora para Dynamic Island, essa função eu achei bem bacana, só que ainda tá faltando alguns aplicativos para explorar melhor essa função. O iOS em si já traz funções nativas para explorar a Dynamic Island, então acho isso bem legal, mas ainda falta por parte aí dos desenvolvedores trazer mais novidades para essa área, digamos assim, ali do iPhone. A Dynamic Island na verdade veio para substituir o Note e eles tiveram uma sacada muito interessante de colocar essas funções ali na Dynamic Island. Então, por exemplo, quando você coloca uma música para tocar no Spotify ou no Apple Music, vai aparecer as ondas da música ali na Dynamic Island. Você pode clicar nela para abrir o aplicativo de música, ou você pode segurar ali na Dynamic Island para ele abrir o mini player. Então você consegue trocar as músicas, avançar o tempo da música, aumentar o volume, tudo pela Dynamic Island. Nativamente também, no aplicativo relógio, por exemplo, quando você coloca um timer ali de 15 minutos, quando você sai do relógio, o aplicativo ele vai para a Dynamic Island ali e vai te mostrar o tempo que está faltando para acabar esse timer. E se tiver algum outro aplicativo rodando na Dynamic Island, vai aparecer, por exemplo, uma bolinha do lado, simbolizando ali que tem 2 aplicativos rodando naquele espaço. Então, aplicativos que têm suporte a Dynamic Island, eles são praticamente meio que sugados ali por aquela ilha dinâmica, né, por aquele espaço ali. Ele vai executar como se fosse ali na Dynamic Island. Então, isso é bem interessante. E como a Dynamic
Island está no lugar do Note, todos os sensores ali do Face ID e a câmera frontal também tá ali naquela área da Dynamic Island. Inclusive, eu não sei se vou conseguir mostrar nos takes que eu vou colocar aqui, mas por exemplo, o sensor ali para o Face ID e a câmera, eles são como se fossem juntados ali em um componente só através de software. Então você consegue ver, por exemplo, que tem um espaço ali entre o sensor do Face ID e a câmera frontal. Eles fazem isso via software. E como a tela é OLED, os pontos pretos são desligados, né? Então parece que são juntos mesmo ali. Fica um efeito bem interessante. Assim, por enquanto mesmo tá sendo mais uma firulinha que eles colocaram ali e tal, mas eu espero que desenvolvedores consigam trazer aplicativos interessantes ali para Dynamic Island. Como teve inclusive nas eleições passadas no Brasil, onde criaram um aplicativo para você acompanhar a apuração dos votos pela Dynamic Island, e isso foi muito legal, funcionou direitinho o aplicativo, bem interessante. Então eu acredito que no futuro vão sim surgir aplicativos, né, para explorar melhor essa área, e aí sim vai ficar bem interessante o uso. E falando sobre o hardware desse telefone, ele tem o processador A16 Bionic, é um processador de 6 núcleos, sendo 2 núcleos de desempenho e 4 núcleos de economia de energia, por assim dizer, né? Então esses 2 núcleos de desempenho, eles rodam a 3.46 GHz, enquanto os 4 núcleos de eficiência rodam a 2,02 GHz. E a GPU desse telefone é de 5 núcleos. Eu posso dizer que é uma GPU bem poderosa, hein? O aparelho possui 6 GB de RAM e o meu aparelho em específico, né, o meu modelo, tem 128 GB de memória interna. Bom, como vocês sabem, né, o iOS ele é bem otimizado, então ele não precisa ter aí 16 não, ele não precisa ter 8 GB, 10, 12 GB de RAM para rodar. 6 GB dá conta numa boa. E esse cara aqui é um iPhone recém-lançado, né, então não existe nada na App Store que ele não consiga rodar. É um telefone excelente e tem um desempenho muito bom. Tudo roda muito bem fluido no telefone, então não tem engasgos, mesmo em jogos pesados e tudo mais. Aplicativos também rodam numa boa. Então, cara, eu não tenho muito o que falar aqui na verdade, porque de fato o telefone é muito bom, o desempenho dele é muito bom. Durante o tempo vai ser cada vez mais difícil notar a diferença de desempenho entre um iPhone e outro, por exemplo, porque os processadores eles estão avançando muito e eles estão praticamente equivalentes, né? Então as pessoas estão falando, por exemplo, que da geração anterior, que era o iPhone 13, não teve tantas mudanças. Eu posso dizer que teve mudanças porque eu usava o iPhone 12, que era com o A14 Bionic, se eu não me engano. Eu consigo notar a diferença no desempenho. Ele é mais rápido, não é tão mais rápido assim, tenho que ser sincero aqui com vocês, ele não é tão rápido, tão mais rápido quanto o iPhone 12, mas dá para notar diferença na abertura de alguns aplicativos, como Twitter, Instagram e por aí vai. Talvez essa diferença pequena de desempenho não justifique a troca, a não ser que você faça questão mesmo de ter um telefone mais novo, aí vale a troca para o iPhone 14 Pro. No meu caso, eu troquei por conta da bateria, não gostava tanto da bateria do iPhone 12, então eu resolvi trocar. Inclusive, bateria é o assunto que a gente vai falar daqui a pouco, tô falando ainda sobre hardware. Então, meu veredito é esse, é um iPhone muito bom e não vai te deixar na mão, por uns bons anos, inclusive. Vamos falar agora da polêmica do eSIM, porque com o iPhone 14 Pro e o Pro Max, eu acredito que os iPhones 14 normais também, nos Estados Unidos, eles são vendidos agora sem a bandeja de chip físico. Então você vai ter que obrigatoriamente ativar um eSIM para utilizar esses aparelhos aqui no Brasil. E no meu caso, eu peguei um iPhone americano, então ele não tem bandeja para o chip. Eu vi vários relatos de pessoas aí na internet e assisti alguns vídeos também de outros YouTubers por aí, que eles tiveram alguns problemas para fazer a ativação do eSIM nesse aparelho. Então eu peguei com bastante medo, eu achava também, né, que eu teria problemas com isso, mas no meu caso foi muito tranquilo mesmo. Eu ativei o eSIM da Vivo, então estou usando a rede da Vivo. Eu usava uma operadora digital, só que essa operadora, ela teve alguns problemas internos também, e ela também não tinha eSIM, e eu acredito que por causa desses problemas internos, ela não ia implementar o eSIM tão cedo. Então eu resolvi mudar e acabei vindo para Vivo. Eu não me arrependo de ter mudado para Vivo. Assim, o sinal aqui onde eu moro não é tão bom, na região, aqui no bairro, né, na verdade, não na cidade toda, mas a ativação do eSIM foi super tranquila, demorou um pouco porque eu tive que pegar um plano novo, então demorou um pouco. Também tive que fazer a portabilidade, né, levar meu número dessa operadora digital para Vivo, então tive que fazer tudo isso, mas o processo de ativação do eSIM foi bem tranquilo. O que me preocupa é quando eu for trocar de iPhone, por exemplo. Eu não sei ainda o processo de transferir o eSIM desse iPhone aqui para o outro. Eu sei, por exemplo, que se eu precisar formatar esse carinha aqui, eu posso formatar ele sem apagar os dados do eSIM, então eu já fico um pouco mais tranquilo. Mas eu não sei ainda qual é o processo quando eu for trocar de iPhone, por exemplo. Muito provavelmente
provavelmente eu vou ter que ir na loja da Vivo para fazer essa troca, porque daí ele vai ter que ler, por exemplo, o QR Code de novo lá, né, pela câmera do iPhone e ativar novamente o eSIM. Então, possivelmente eu vou ter esse transtorno, que é um ponto negativo, né, porque o chip físico você só tirava ele da bandeja do celular antigo e colocava no novo e já estava usando. Então, esse é um ponto negativo do eSIM. No mais, a minha experiência foi boa, não tenho do que reclamar, e é isso sobre o eSIM, galera. Bom, e falando sobre câmeras, o iPhone 14 Pro possui 3 câmeras. A câmera principal teve um salto aí de 12 megapixels para a geração anterior para 48 megapixels, enquanto a câmera grande angular possui 12 megapixels e a câmera ultra grande angular também possui 12 megapixels. A abertura da câmera principal é de f1.78, a da grande angular é de f2.2 e a abertura da câmera ultra grande angular é de f2.8. E a câmera frontal possui 12 megapixels de abertura f1.9. E essa câmera faz boas fotos, hein? Muito boa mesmo. E uma das novidades do iPhone 14 Pro com a câmera de 48 megapixels é a possibilidade de tirar fotos em RAW. Então você consegue capturar fotos de modo, digamos, puro. Com uma foto em RAW, você consegue, por exemplo, ajustar qualquer coisa nessa foto, porque você vai ter o arquivo bruto da foto mesmo para você trabalhar. Então você tem mais flexibilidade. O problema nisso é que, primeiro, você precisa ativar essa configuração lá nos ajustes de câmera para que o telefone consiga tirar fotos em RAW, e lá nos ajustes você marca se você quer usar 12 megapixels ou 48 megapixels. Esse é um dos problemas. O outro problema, se você marcar a opção de 48 megapixels, as suas fotos vão ficar enormes no iPhone. Enormes que eu digo na questão de armazenamento. Então as fotos podem variar aí entre 50 a 100 MB de tamanho. Então são fotos bem grandes falando de armazenamento. Então a dica que eu te dou, use esse recurso com parcimônia, porque dependendo da quantidade de fotos que você tira, vai ocupar o espaço do teu iPhone rapidinho, mesmo ele sendo 128 GB de espaço interno. Também tem um outro problema, 3 problemas aí, que eu notei nessa configuração, é que, por exemplo, quando você marca para tirar uma foto em RAW, ele vai demorar um tempinho para capturar essa foto. Vai demorar aí entre 2, 3 segundos, talvez até um pouquinho mais. Então pode ser que você perca o momento que você queira capturar se você utilizar essa função para tirar suas fotos. Então é interessante usar esse recurso só lá de vez em quando você quer tirar uma foto e trabalhar bastante nela depois. Eu recomendo você usar o RAW. Se não, desabilita essa função e tira suas fotos normalmente, mesmo que você inclusive não vai perder o momento que você está querendo tirar foto. Esse dispositivo também consegue gravar em 4K até 60 fps e a Apple lançou um recurso bem interessante na linha 14 que é o Action Mode. Então ele transforma a câmera do iPhone numa GoPro praticamente, tem uma estabilização muito boa. Eu vou deixar também um take aqui de um exemplo que eu fiz aqui utilizando essa função e funciona muito bem. Você parece que está usando um gimbal enquanto você está correndo, é bem bacana. Inclusive eu vou deixar uma comparação da estabilização do iPhone com esse cara aqui, ó, com a GoPro Hero 10 que eu tenho aqui. Inclusive estou devendo um vídeo de análise dessa câmerazinha aqui que ela é muito boa. E agora falando sobre bateria, a bateria do iPhone 14 Pro possui 3.200 mAh. Eu não lembro, na verdade, quantos miliamperes tinha a bateria do meu iPhone 12, mas o que eu posso dizer é que a bateria desse cara aqui me surpreendeu positivamente. Eu achava que pelo tamanho dele a bateria ia ser ruim, e ela não é. Eu consigo usar esse telefone um dia inteiro, sem problema nenhum. Meu uso é leve, então eu consigo usar o dia todo numa boa. Mas eu notava que no iPhone 12, por exemplo, chegava no final do dia com bem pouca bateria, mesmo o meu uso sendo leve. Inclusive eu até comentei no meu review, se não me engano, que o iPhone anterior ao 12 que eu tinha, que era o iPhone 10R, eu achava a bateria do 10R melhor, para dizer bem a verdade. E esse cara aqui consegue ser melhor que o iPhone 12. Claro que é um iPhone novo, então a bateria não teve degradação até o momento, né? Ele tá com 100% de capacidade ali. Mas mesmo o iPhone 12 que eu tinha novo, eu notava uma drenagem da bateria bem significativa. Então tô curtindo bastante a bateria desse cara aqui. Eu acredito que para um uso um pouco mais pesado aí de jogos e tudo mais, com certeza ele vai consumir um pouco mais da bateria. E se você for um usuário bem hardcore mesmo, eu acredito que esse cara aqui não vai durar o dia todo. Então você vai precisar carregar ele talvez mais uma vez aí no meio do dia. Para você inclusive que tem um uso mais hardcore do celular, eu aconselho você pegar o iPhone 14 Pro Max, porque ele vai ter uma capacidade de bateria maior. Mas, mais uma vez, eu não tenho do que reclamar desse cara aqui. A bateria dele é muito boa mesmo, tô curtindo bastante.
E será que o iPhone 14 Pro vale a pena? Eu vou dizer para você que não é um aparelho barato. Mesmo importando ele dos Estados Unidos, não vai sair barato. Obviamente que vai custar bem menos do que comprando aqui no Brasil, mas não é um aparelho barato. Eu dei sorte de achar um revendedor aqui na minha cidade que pega um iPhone antigo em troca de um iPhone novo. Então eu dei o meu iPhone 12 na troca por esse cara aqui e voltei o restante, obviamente, para ele. E o valor, inclusive, saiu bem em conta se comparado aí com o preço oficial aqui do Brasil que a Apple cobra, né? Então para mim valeu a pena. Mas assim, se você tá querendo o iPhone 14 Pro, eu não recomendo você comprar aqui no Brasil. Mas se você tá querendo comprar esse carinha aqui, eu recomendo você encontrar lojas que primeiro vendem esse cara aqui a um preço muito mais baixo que o valor que a Apple cobra, ou se você vive em uma cidade que faz fronteira com o Paraguai ali, como por exemplo Foz do Iguaçu, ou até onde eu tô aqui mesmo, em Cascavel, que é relativamente perto do Paraguai, eu sugiro você ir no Paraguai para comprar. Se você não quiser ir para o Paraguai, eu sugiro ainda que você use um serviço de redirecionamento e compre dos Estados Unidos para ser entregue aqui no Brasil. E isso vai te ajudar a economizar uma boa grana. Eu não recomendo você comprar aqui no Brasil direto no site da Apple, porque, cara, o valor é muito alto mesmo. Então, não compensa. Outra coisa que eu digo para você também, se você estiver vindo de um iPhone 13 ou 13 Pro, 13 Pro Max, talvez não vale a pena você pegar o iPhone 14 Pro, porque o salto de desempenho entre uma geração e outra não vai ser tão grande assim. O iPhone 13 Pro é um aparelho muito bom ainda. A minha esposa tem um iPhone 13 Pro Max e, cara, o telefone voa. Ele é muito bom mesmo. Claro, você pode trocar se você tiver a fim de experimentar as coisas novas que esse aparelho tem, como a Dynamic Island e a câmera de 48 megapixels, por exemplo. Se você tiver um iPhone mais antigo, como um iPhone 10, um iPhone 11, talvez um iPhone 10R, por exemplo, até ali o iPhone 12 estourando, talvez valha a pena trocar por esse cara aqui, porque aí sim você vai sentir um salto maior no quesito desempenho. Então é isso, galera, tá finalizando aqui mais um vídeo do canal a respeito desse carinha aqui, do iPhone 14 Pro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, e se você não for inscrito ainda, considere se inscrever aqui no canal para me ajudar a levar esse projeto aí desse canal de vídeos o mais longe possível. Beleza, galera? Eu sou o Marcelo, vou ficando por aqui e tchau!